O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Não podemos falar de mexeriqueiros profissionais sem incluir uma cientista. Joana Barros é doutorada em Biologia Molecular, coordena a Associação Viver a Ciência e, entre outras coisas, tem trabalhado para que o público geral se interesse pelos assuntos da ciência. Uma tarefa, diga-se de passagem, quase que estotesca num país onde a cultura científica deixa muito a desejar. Das coisas que mais se orgulha na vida é de, há 12 anos e picos, ter descoberto podres debaixo da pintura de um Renault 5 que lhe tentaram impingir. Um aplauso para Joana Barros. Obrigado, Joana. Olha, Joana, obrigado por teres vindo. Há pouco já estivemos aqui a falar sobre mitos, sobre mexeriquices que existem na ciência, há muitas. Inclusive, eu próprio sugeri algumas, tu também sugeriste outras, mas antes de tudo, eu acho que a pergunta essencial é saber como é que a ciência é tratada em Portugal. É bem tratada ou não? Já foi pior. Acho que já foi pior. Acho que houve um esforço muito grande nos últimos anos para mandar pessoas para fora e para estimular imenso que houvesse doutoramentos e pós-docs, e neste momento já temos uma massa crítica bastante grande. E já agora estávamos a falar das mulheres também. As mulheres na ciência não é daquelas profissões em que há poucas mulheres. Em Portugal é dos poucos países europeus onde há... Muitas mulheres. Há quase tantas mulheres como homens, ou está ali nos 50%. Portanto, foi uma coisa que, como é que, é uma que nos mulher, podemos orgulhar. Como é que é uma mulher cientista? É como um homem cientista, depende. Depende da personalidade da mulher, não tem? Sim, mas como é que é a personalidade de um cientista? A ideia que se tem, comumente, é que os cientistas passam mais de metade da sua vida fechados em casa, a investigar, vida sexual quase nula. Não, não é nada verdade. Quer dizer, é uma profissão como outra profissão qualquer. Portanto, há vários géneros de pessoas como há nas outras coisas quaisquer. Mas têm trabalhos que são realmente muito interessantes. Não é nada coisas encafuadas dentro de laboratórios. Pode também ser assim, mas há outros que passam a vida nas florestas, em escavações, debaixo do mar. Pode-se ter vidas muito dinâmicas e vidas sociais muito ativas e fazer coisas muito interessantes. A ciência não limita de todo a vida social de uma pessoa. A tua associação faz o quê, basicamente? A minha associação tenta, num objetivo mesmo geral, melhorar a cultura científica dos portugueses. Com dois objetivos. Um é que as pessoas mais informadas também podem exercer melhor a sua cidadania, porque fala-se tanto de assuntos científicos agora e é importante nós sabermos do que é que estamos a falar. E por outro lado também para sensibilizarem mais e entenderem o processo científico e perceberem que é preciso dinheiro para isso. Então também contribuírem para isso, que é uma coisa que em Portugal é muito diferente ainda dos outros países, principalmente anglo-saxónicos, em que há muito dinheiro privado investido em ciência. E não é só em companhias para produzir medicamentos, não. O próprio público investe, dá dinheiro para caridade. Eu trabalhei num instituto, que é um instituto enorme em Inglaterra, e o instituto todo é pago com dinheiro da caridade. Deixa-se heranças, faz-se vendinhas de roupa, faz-se bolos, seja lá o que for, e as próprias pessoas contribuem para o avanço científico, cada um à sua maneira, os cientistas a fazerem as experiências e elas... Já agora, Joana, há uma coisa que me intriga imenso, que é o facto de muitos dos anúncios de publicidade, normalmente novos produtos de consumo alimentar, por acaso estou-me a lembrar de um caso que não tem nada a ver com o consumo alimentar, estou-me a lembrar da Skip, que normalmente apresenta sempre com um cientista, vem de bata branca, de Skip, resultados cientificamente testados. Quer dizer, legitima sempre, quem é aquele não é? senhor?
Quem é que diz que aquele senhor não é um ator? Skip, não sei especificamente, eu acho que aquele senhor é um ator. Aquele senhor é um ator? Eu não sei. Embuste na Skip! Eu não sei se é. Skip por causa disso. Eu não sei se é, mas às vezes pega-se em coisas muito pequenininhas que se calhar não se pode dizer que aquilo é mesmo errado e faz-se uma grande coisa à volta daquilo. Eu li hoje, eu não tenho bem a certeza, porque não tive tempo para explorar isto profundamente, mas, por exemplo, as águas que têm fibras e que diminuem o apetite, aquilo cientificamente é válido, porque realmente aquelas fibras solúveis naquela quantidade podem diminuir um bocadinho o apetite, mas se comes uma maçã diminui muito mais. Percebes? Portanto, eles podem dizer que sim, mas no fundo, devemos ser todos muito cuidadosos para mudar hábitos, e o perigoso, eu acho que é isso, e um carimbo de cientificamente comprovado faz com que as pessoas mudem certos hábitos e não deve ser feito de ânimo leve. Mas é credível essa história do cientificamente Parece que é credível, provado. mas não é. E agora as coisas não são como antigamente. Agora há muitas fontes de informação e as pessoas podem, se elas informar, se decidirem fazer uma mudança, que seja assim uma mudança grande, porque se calhar beber água não faz assim tanta diferença, que aquela água também não fará mal. Mas podem se ir informar e a história dos ler bem-vindos blogs. ativos... Eu não sei especificamente disso, mas, por exemplo, dos antioxidantes foi uma coisa que eu estive a ler hoje. Pois é. Olha, está muito na moda com Exatamente, antioxidantes. O Benfica já tem antioxidantes. Pode ser que ajude, mas parece que não ajuda muito, se calhar, ao Benfica. Isto é da época. Onde é que vives? Incrível, não afeta estas bocas. O Benfica ganhou tudo. Sim, mas Na pré-época. Os antioxidantes. Mas os antioxidantes, achava-se, porque isto vem tudo dos radicais livres, são as moléculas muito reativas que, em princípio, são prejudiciais para o nosso corpo porque reagem com as coisas que estão à volta delas e, normalmente, de uma maneira que não é muito positiva. Então, se tomarmos antioxidantes que neutralizam estas moléculas, julga-se que se consegue proteger as células de serem danificadas. Mas a ligação não é assim tão direta nem tão fácil como isso. Uma coisa que funciona em laboratório, ou uma coisa que em teoria parece que é assim, depois na prática não é. E nós precisamos dessa prática para depois mudarmos as nossas atitudes. E eu hoje estive a ler há um grupo de cientistas que estão espalhados pelo mundo todo e que se juntam com uma determinada pergunta e fazem uma revisão da literatura toda sobre aquele assunto. E a pergunta que eles se debruçaram, uma delas era: os antioxidantes, tomar suplementos antioxidantes, funcionam ou não? E eles analisaram dados de 220 mil pessoas. Não funciona. Analisaram dados de 220 mil pessoas. Portanto, ensaios clínicos, são de 67 ensaios clínicos, alguns deles mais válidos do que outros. E é muito importante uma pessoa ter espírito crítico, porque tu tomas um antioxidante, não é? Mas tens de comparar aquilo com outra coisa qualquer. E tens que ter pessoas que têm, se calhar, idades semelhantes. Não, mas às vezes não é o problema, não é os cientistas. Às vezes a conclusão do cientista é mal interpretada pelos mídia ou por quem divulga esse trabalho. Há um uso por vezes abusivo. Há um uso muitas vezes abusivo. E porque às vezes as pessoas gostam da ideia e, portanto, agarram logo a qualquer coisinha que dizem, então parece tão fácil, não é? Quer dizer, começamos a comer mais laranjas e está tudo resolvido, não é? Mas não é assim. O mundo pode acabar. O mundo, não hoje, eu não não sei, eu não sei, cada cientista sabe da sua coisa, eu não sei se o mundo pode acabar, mas como a gente o conhece, se calhar pode acabar, sim. Porquê? Então estamos a dar um bocadinho de cabo de tudo, não é? Um bocadinho. Há quem defenda que... Quer dizer, a natureza, se calhar a natureza como nós a conhecemos pode acabar, mas a natureza também já não era a mesma há 100 mil anos ou há 10 mil anos. Há aqui uma constante mudança, mas o planeta tem uma capacidade de se regenerar que também não é infinita, não é? E se tu des cabo dos recursos todos e atacares pelo ar, e atacares pela terra, e atacares pela água, quer dizer, o pobre do planeta... Não pode estar em risco. Pode estar em risco. E pronto, temos que nos despedir, agradecer aqui à Joana Barros, que veio aqui em representação da Associação Viver a Ciência. O resto trouxe amigos, e ainda bem. Obrigado a ti, www.viveraciencia.org é este o site oficial. Vânia Belis, agradecimento também a ti. Estás cada vez a tornar-te na nova Marta Crawford. E ainda à Madalena Palma. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Amanhã temos o Newton, depois o Pedro Fernandes e ainda o Boinas, nesta semana dedicada ao tema mexericar. Quanto a mim, regresso na próxima semana com um grande convidado, António Câmara, que é o presidente da Wide Dreams. É para a semana
aqui mesmo, com o verbo procrastinar. Adeus. Até o meu Afonso.